Mitos e verdades que vocês precisam saber sobre fazer uma prova, como, por exemplo, uma prova tão desgastante e tão importante também como a redação do Enem, como o Enem, não somente a redação, mas um todo, um conjunto de disciplinas, estudos que vocês precisam adquirir para fazer essa prova. Então, em primeiro lugar, é importante que eu fale aqui para vocês sobre a questão psicológica, sobretudo o que é o quociente emocional, que eu nunca vejo ninguém falando sobre isso, mas que eu acho extremamente importante trazer esse conhecimento para vocês. Porque o que é que acontece? Eu fiz o Enem durante muitos anos da minha vida e toda vez eu estava barrando, sabe? Ao longo dos anos, eu venho estudando cada vez mais sobre cérebro, sobre questões psicológicas, emocionais, e eu sou meu objeto de estudo, os meus alunos e tudo ao meu redor. Em 2022, assim que eu iniciei o meu curso físico de redação, redação com Lívia. E pode seguir lá, tá, gente, no Instagram. Vou adorar tê-los lá e compartilhar um pouquinho do meu dia a dia com vocês. Então, em primeiro lugar, quando eu abri o curso lá em 2022, o que acontece? Eu estava preparada para fazer a redação do Enem, tirar 1000, tentar tirar 1000, aquela coisa toda. Só que não te contam muitas coisas para que você tenha esse resultado dos 900 mais, do sonho de tirar 1000 na redação do Enem. Eu estava muito desgastada, porque foram muito investimento, muita correria, eh, para saber onde que ia ser o curso. Então, essas questões, elas mexem com as nossas emoções, de forma direta ou indireta. Estou contando toda essa história para que vocês tenham ideia do quão importante é que vocês cuidem das emoções de vocês. E por mais que eu vou trazer aqui nesse canal videoaulas, explicação sobre redação de uma forma mais profunda, mas vocês vão perceber que eu também vou gravar vlogs e vou gravar vídeos, não somente redação focada em redação, porque esse não é o meu pilar. É a redação, sim, o conjunto, né, de regras, de técnicas, de uma forma muito profunda, que é realmente como um profissional deve ensinar, mas, sobretudo, as questões psicológicas, porque muitas vezes os estudantes eles chegam até o Enem de forma despreparada. De forma despreparada não é intelectualmente falando, é emocionalmente falando. Então, contei toda essa história, essa narrativa, para envolver vocês, engajar vocês no conhecimento principal que eu quero trazer aqui, para que vocês compreendam que o meu resultado em 2022 ele não foi um resultado bom. E eu fiquei me culpando por causa disso. Ah, mas talvez eu deveria ter feito mais, talvez eu. E não, mesmo que eu tivesse feito mais, porque na verdade eu já estava fazendo mais do que o meu corpo pedia. E aí aconteceu também, meu noivo sofreu um acidente não, lembro, sofreu um acidente recentemente. Ele estava com cálculo renal, crise de cálculo renal na época. Então, isso mexe com as nossas emoções. E se a gente não tiver o conhecimento certo, sim, isso abala sim o nosso resultado no Enem e muitas vezes os alunos não compreendem isso. Depois que você encarar essa. Então, já venho desmistificar aqui para vocês que essa ideia de só estudar muito, só se esforçar muito, vai fazer com que você alcance 900 mais ou 1000 na redação do Enem. E aí eu posso dizer com toda certeza com as minhas experiências, as minhas vivências enquanto estudante, que ainda sou, que serei eternamente, e uma eterna curiosa, e que só estudar não vai resolver teu problema. Você precisa autoconhecimento, estudando literatura, fazendo a pós-graduação de redação e comunicação, teve algo que eu li que mexeu muito comigo, a minha forma de analisar essa questão analítica que nós temos, o pensamento analítico. E eu refleti muito, que dizia assim, um dos materiais que eu estudei.
Nós não apreciamos e não ensinamos aos nossos alunos, às pessoas que estão ao nosso redor, a, o autoconhecimento, esse poder de filosofar acerca da nossa própria vida. Então, muitas vezes eu já passei por experiência, por exemplo, o motorista que me levava para a universidade, recentemente isso, tá, gente? Isso não tem, acho que tem 2 meses no máximo. E eu perguntei para ele, quem é fulano de tal? Ou seja, ele mesmo, né? E ele olhou para mim e falou assim, Lívia, você acredita que eu não sou capaz de te responder essa pergunta? E aí eu falei para ele contando algumas circunstâncias da vida, e eu disse assim, esse é o problema. Porque a pessoa que mais deve se conhecer é você. Você tem que saber quais são suas emoções. Vai, Riley, você controla? Não sou bom o bastante. Você precisa marcar, Riley! Ou então tudo isso vai ser em vão! Ansiedade! Tá pressionando ela demais! Então, é um mito só estudar, 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 fazer simulado, treinar redação. Isso é muito importante. Claro, a nota ela não vem sem esse esforço, mas o autoconhecimento, esse estudo das emoções, se eu pudesse dar um conselho a todas as pessoas, que eu sei que nem todo mundo vive a mesma realidade, eu diria: se conheça primeiro. Como é que você está, o seu estado emocional. E uma forma até barata de você fazer terapia. Pega um caderno e escreve como que você se sentiu. Se você não pode pagar uma terapia, escreva como que você tem se sentido nesse momento de estudo, porque vocês acredito que vocês já escutaram muito na internet, em algum lugar, nas redes sociais, que é preciso aproveitar o processo. Só que não ensinam a gente a como é que a gente aproveita esse processo. Então, se conhecendo, entendendo que aquele esforço é para um sonho, realização de um sonho, de coisas futuras, mas a gente pensar no futuro, mas entender, ai, tá sendo bom eu estar estudando biologia, eu estar estudando química, matemática, todas as disciplinas que todas são importantes. Então, porque eu estou adquirindo conhecimento disso e disso e disso, eu posso aplicar na minha vida, porque o conhecimento ele é eficaz quando eu consigo aplicar na minha realidade. E isso não te ensinam. Eu diria para vocês que só estudar para o Enem não é solução, tá? Você precisa estudar sim, se esforçar, porque uma das consequências, eu digo até assim, uma das consequências do esforço é o sucesso. É você realizar o teu sonho, é você alcançar aquele objetivo. Mas você precisa fazer isso de forma inteligente. Então, inteligente é entendendo que aquela tua experiência vai servir, inclusive, como teu repertório de vida. Por exemplo, você está lá numa formação de engenharia, medicina, direito, enfim, qual seja o teu sonho, jornalismo, psicologia, e as mais diversas profissões, e você vai palestrar, você sobe num auditório. Então, contar como foi essa experiência, você é convidado pela tua escola, pelos teus professores, isso é repertório. Meu conselho para você é cuide das suas emoções. E se você é uma pessoa que não tem recurso para fazer uma terapia, que eu acho muito importante, todas as pessoas deviam fazer terapia. Então, se você não pode, você pode sim pegar uma folha do teu caderno ou comprar um caderninho novo, que não é algo que é tão caro, por exemplo. Mas se você não tem condição, tira uma folhinha do teu caderninho e escreve, né? Como tem sido as suas emoções. Hoje estava um pouco triste, senti dificuldade para começar a estudar. Então é assim, aí coloca a data, sabe? Porque é tão interessante, a escrita ela é terapêutica. Então, conhecer, conversar com pessoas, por exemplo, se você pode conversar com os teus pais ou tem um amigo que você pode contar como é que você está se sentindo, faça isso.